Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula, certo? Com o 7º ano de matemática, tá? Então, de início, a gente vai resolver as questões. Então, pegue um caderno para a gente conferir as respostas, tá? Da aula anterior. A gente tem o seguinte, ó. Entre os alunos de uma escola no estado do Pará, existe 350 meninas e 210 meninos. Determina a razão entre o número de meninas e o número de meninos. Quando a gente está falando em razão, estamos falando de uma fração. Então, na razão, a ordem importa quando você fala. Então, primeiro, o que fica em cima é o que a gente fala primeiro, que é o número de meninas, 350. E abaixo do denominador, né, vai ser os meninos, 210. Então, a fração fica 350 sobre 210. Simplificando aí por 10, dividindo ambos, dá 35 por 21. Simplificando ainda mais, a gente pode dividir ambos por 7. 35 dividido por 7, 5. 21 dividido por 7, 3. E aí, a gente tem nossa fração reduzida, 5 sobre 3, tá bom? Na alternativa B, o número de meninos e o número de meninas. Aí, a gente vai fazer o inverso, né? Primeiro os meninos, 210, sobre 350. Simplifica a fração da mesma maneira e fica 3 quintos, tá? Na segunda, a gente já tem uma situação com segmento de reta, que a gente tem os pontos A, B e C, e o tamanho desses segmentos. E ele quer a razão dessas medidas. Então, você vai pegar a medida de B e C. Qual é o valor que vale B e C? 6 centímetros. Aí, você coloca em cima. E a distância de A e B? 4. Então, fica 6 sobre 4. Simplificando, dividindo por 2, fica 3 sobre 2. Aí, na alternativa B, A e B. E depois o total de A e C. Mas, professora, eu não estou vendo aí o valor de A e C. Você vai somar 4 mais 6, que dá 10. Essa é a distância. Então, fica 4 sobre 10. Simplificando, dividindo os 2 por 2, dá 2 quintos. E, por último, a gente tem a alternativa C, que é o segmento de A e B, que é 4. B e C, 6. 4 sobre 6, simplificando por 2, dá 2 terços. Já na terceira questão, a gente tem o seguinte. Enchi de gasolina o tanque de carro e percorri 392 quilômetros em uma rodovia. Parei para abastecê-lo novamente e foram necessários 35 litros de gasolina para encher o tanque. Qual foi o consumo médio desse carro, né? Fazemos uma razão, ou seja, uma divisão. A ordem também importa. Você faz primeiro 392 dividido por 35. Dá 11,2 quilômetros por litro, né? Então, ele roda aí 11,2 nesse trajeto. Logo, a alternativa correta, letra B. E a quarta? A idade de Pedro é 30 e a idade de Josefa é 45. Qual é a razão entre a idade de Pedro e Josefa? Pedro, 30 e Josefa, 45. Então, a alternativa correta, letra C. Pedrinho, na quinta questão. Pedrinho resolveu 20 problemas de matemática e acertou 18. Cláudia resolveu aí 30 problemas e acertou 24. Quem apresentou melhor desempenho? Quem acertou mais? Pedrinho ou Cláudia? Ou nenhum dos dois? Ou os dois foram iguais? Para a gente comparar, a gente reduz aí a um denominador igual para os dois. Então, eu simplifiquei 18 sobre 20 por 2, que deu 9 sobre 10. Simplifiquei 24 por 30 por 2 também, né? Aliás, por 3. E aí, deu 8 sobre 10. Então, o denominador está igual, 10 e 10. Aí, o que a gente vai olhar? O numerador. O numerador maior é aquele que acertou. Então, foi Pedrinho. Ele acertou 9 entre 10 questões. Já a Cláudia acertou 8 entre 10 questões, tá bom? Alternativa correta, letra A. A aula de hoje
a gente vai começar em relação às grandezas, tá? Você já deve ter visto alguma situação que a gente mediu, até agora mesmo que a gente mediu na situação, tempo, né, por distância, por velocidade, metros por segundo, quilômetros por segundo, né, a distância e o tempo. Então, são algumas grandezas, que é quando a gente relaciona essas grandezas, né? E a gente vai conhecer um pouquinho como é que a gente calcula grandezas, né, diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais. Vamos entender o conceito de cada uma nessa aula. Para começar, vocês já viram que em diferentes grandezas, e quando comparamos duas delas e estabelecemos uma relação entre elas por meio de uma divisão, a gente faz uma razão. Então, na aula anterior, a gente viu em relação à razão, né? Que é uma divisão, até na correção do exercício. Mas antes, a gente vai saber o que é essas grandezas, tá? Veja, o que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, aumentado ou diminuído. Se algo pode ser medido, então é uma grandeza. Então, centímetros, metros, quilômetros, né? É tudo medição. Então, isso aí é uma grandeza. Contado também é uma grandeza. E aumentado, quando eu aumento, quando eu diminuo, também vai ser uma relação de grandeza. Vamos ver alguns exemplos de grandezas? Comprimento, que é o que a gente estava falando, metro, centímetro. Área, que é metros ao quadrado, né? Volume, metros ao cubo, né? Centímetros ao cubo. E a massa, que é o peso, quilogramas, que pode ser medido, né? Então, tudo que pode ser medido é uma grandeza. E esses aí são alguns exemplos de grandeza. Mas vamos aí ver essas grandezas relacionadas aí em relação a proporcional e inversamente, né? Existem algumas grandezas que não possuem nenhuma relação entre si. Ou seja, elas não dependem uma da outra. A gente viu o exemplo no exercício de razão, né? Que a velocidade dependia do tempo, né? A distância dependia do tempo. Então, tem situações que não dependem. Como, por exemplo, a idade de uma pessoa e sua altura. Minha idade não vai depender da minha altura, certo? Nenhuma vai depender da outra. Com o passar dos anos, a gente estabiliza a nossa altura. E a nossa idade não, né? A gente vai passando e vai contabilizando de outra forma. Então, essas duas, elas não estão relacionadas. Outra situação é o quê? A massa de uma pessoa e o número que ela calça. O que eu peso não vai depender do tamanho que eu vou calçar o meu calçado, né? Eu posso ter esse peso, posso aumentar o peso, mas eu vou continuar ali, não vai aumentar nem vai diminuir o meu pé em relação ao meu peso. Então, elas não estão relacionadas. Tem grandezas realmente que elas não estão relacionadas, como a gente viu agora, né? Mas existem outras que sim, né? O que acontece quando as grandezas elas possuem uma relação proporcional entre si? Quando elas têm uma relação proporcional, elas são chamadas de diretamente ou inversamente proporcionais, tá bom? Por exemplo, situações em que a gente envolve grandeza diretamente proporcionais. Diretamente. Suponha que uma doceira ela faz 25 docinhos em 10 minutos. Se ela manter o mesmo ritmo de produção, em 20 minutos ela fará o dobro, né? 50 docinhos. Observe aí na tabela. 25 docinhos ela faz em 10 minutos. Se ela aumentar a quantidade de docinhos, ela também está aumentando o tempo. Se faz 75, também está aumentando o tempo em 30. Então, aí vai ser sempre o dobro, né? 25, o dobro de 25, 50, tá? Vai aumentando em 25, 25 de um lado e o outro de 10 em 10. Isso é uma grandeza diretamente proporcional. Se um lado aumenta e o outro aumenta, vai ser uma grandeza diretamente proporcional. Outra situação. Imagine agora que um produtor rural tem uma produção anual de frangos de cerca de 180 toneladas. Em 6 meses, ele terá apenas 9 toneladas. Então, vamos verificar na tabela como foi construído. 18 toneladas, tempo 12 meses. Se reduzir a produção,
vai reduzir também o tempo, né? Se faz 9, vai ser 6 em 6 meses. Produção aí de 3 vai ser em 2 meses. Então, se um reduz, o outro também reduz, a gente está falando de uma grandeza diretamente proporcional, tá? Observaram que, no exemplo da produção de frango, quanto menor o tempo, menor será a quantidade de toneladas de frango produzida, né? Se eu reduzo o prazo, vou ter menos frangos, né? Sim, mas isso quer dizer o quê, professor? Vejam, a gente diz o quê? Que duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao aumentarmos uma, a outra também vai aumentar. Ou o contrário, se eu diminuo uma, a outra também vai diminuir. Isso é chamado de grandeza diretamente proporcional, quando a razão entre os dois valores da primeira é igual à razão entre os valores correspondentes da segunda. Aí a gente tem uma razão diretamente. Outros exemplos: a quantidade de fotocópias em uma gráfica e o tempo necessário, tá? É uma grandeza diretamente proporcional. A distância em quilômetros e os litros de combustível necessários para percorrer. Então, quantos mais quilômetros, mais litros eu preciso. Então, uma aumenta, a outra também vai aumentar. Mesma coisa com a fotocópia. Se eu aumento a quantidade de tirar fotocópias, o tempo também vai ser aumentado. E como é que a gente calcula, professor? Né? A gente viu a relação entre a grandeza, né? Se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Vejam, temos essa situação aí, ó. Uma fábrica de automóveis pretende aumentar seu turno atual para 3. O número de unidades montadas por dia irá aumentar. Só com 2 turnos, a linha produz 128 automóveis por dia. Com 3 turnos, quanto produzirá? Então, 2 turnos, eu tenho 128 carros montados. Em um turno, eu tenho a metade produzida, né? Que é 64. E em 3? Quanto é que vai ser? Vejam, essa setinha aí que está aí para baixo, significa que ela é proporcional, diretamente proporcional, certo? Uma está aumentando, né? Aí, no caso, relacionada, ela não está diferenciada. Se é um turno, 64. Aí, se eu aumento o turno, aumenta a quantidade de carro. Então, essas duas setinhas significam que as duas estão relacionadas diretamente proporcionais. A gente coloca isso para identificar, né? Quando uma grandeza é diretamente e inversamente. Vamos lá, calcular, né? Quanto é que será 3 turnos? Pense aí. De 64 aumentou mais 64, deu 128. Se eu aumento mais um turno, quanto é que vai dar? Eu faço o que, professor? Eu posso aumentar e somar 128 mais 64, né? Ou você pode fazer dessa forma. Se dobrou, vai triplicar. Então, você triplica esse 64, tá? Vai fazer 64 vezes 3. Como assim, professora? Dessa forma, que vai dar 192 carros por dia. Na resolução do exercício, a gente percebe que o número de turno ele foi triplicado. E a produção também será triplicada. Portanto, multiplicou por 3. 3 vezes 64, 192. Então, o carro produzido foi 192, tá? Isso relacionado a grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Veja que a gente está relacionando duas grandezas, tá? O trabalho da produção com um automóvel. Mas há grandezas que possuem uma dependência inversa. Quando uma grandeza aumenta, a outra vai diminuir. E vice-versa. Como assim? Vamos ver algum exemplo? Vamos pensar na construção de um prédio. O tempo para que a obra fique pronta depende do número de pedreiros, tá? Quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo vai levar para a conclusão da obra, não é? Então, da mesma forma, quanto menos operários tiverem, mais tempo vai ser preciso para terminar a construção. Então, se eu tenho um operário, gasta 20 dias. Se eu aumento a quantidade de operários, o tempo vai diminuir. Se um
gasta em 20 dias, eu divido 20 por 2, dá 10. Então, 2 operários vai gastar 10 dias. E se for 4 operários, eu divido esse 20 por 4, que vai dar 5 dias. Percebam que, quando eu aumento o número de operários, o tempo diminui. Então, isso a gente está falando de grandeza inversamente, tá? E o que acontece quando isso ocorre? Dizemos justamente que são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Ou quando uma diminui, a outra aumenta. Vamos ver outro exemplo? Vamos imaginar agora uma aluna que faz uma prova valendo 10 pontos, com 30 questões. Quanto menos perguntas ela errar, maior será a sua nota. A cada 3 erros, ela perde 1 ponto. Então, tem a tabela aí para a gente observar. Número de erros. Se ela errar 3, a nota vai ser 10. Se ela errar 6, a nota vai ser 8. Se ela errar 12, a nota vai ser 6. Então, se aumentar o número de erros, a nota dela diminui. Você percebeu que quanto mais erros ela comete, sua nota vai ficando menor, tá? Então, isso aí é uma grandeza inversamente proporcional. Outra situação. Suponhamos agora que um carro faz um percurso em 40 minutos, numa velocidade de 100 km por hora. Se a velocidade fosse de apenas 80 km, o mesmo percurso seria feito em 50 minutos. Percebam, se eu diminuo a velocidade, o tempo vai aumentar. Então, isso aí é uma grandeza inversamente proporcional. Tá bom? Outra situação. Em um canil, 4 cães consomem uma determinada quantidade de ração em 18 dias. Se o número de cães aumentasse para 6, a mesma quantidade de ração seria consumida em apenas 12 dias, né? Se tiver mais cães, a ração vai acabar mais rápido, né? Então, se eu tenho 4 cães, gasto 18 dias com essas rações. Se eu aumentar os cães, 6, vou diminuir os dias de ração, que é 12. Se for 8 cães, vai ser 9. Então, isso também é uma grandeza inversamente proporcional. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao aumentarmos uma, a outra diminui. E ao diminuirmos uma, a outra aumenta, tá bom? Recapitulando. Grandeza diretamente é quando uma aumenta, a outra também aumenta. Diminui, a outra grandeza diminui. Na inversamente, é o contrário. Se uma aumentar, a outra vai diminuir. E se uma diminuir, a outra vai aumentar. Tá bom? Você consegue imaginar outras situações em que tem grandezas inversamente proporcionais? Então, essa daí eu deixo com vocês para vocês pensarem em outras situações em que a gente pode ter grandezas inversamente proporcionais, quando uma está relacionada com a outra. E aí, uma aumenta, outra diminui. Vejam, parem para pensar aí no cotidiano de vocês, certo? E verifiquem se vocês conseguem imaginar uma grandeza inversamente numa situação no cotidiano de vocês, tá bom? Vamos calcular aí como é que a gente, nessas situações aí, veja se vocês identificam quais delas são inversamente proporcionais. Tempo mínimo, 10, altura da água, 12. Uma está aumentando, a outra também está aumentando. Então, a uma a gente já descarta. É uma grandeza diretamente proporcional. Velocidade e tempo. Velocidade, 8 metros por segundo. Gasto, tempo de 120 minutos. 120 segundos. Se eu aumento a velocidade, diminui o tempo. Então, isso aí é uma grandeza inversamente. Mesma coisa na situação 3, né? Se a velocidade aí vai aumentando, o tempo vai diminuindo. Então, a gente, para relacionar, a gente coloca as setinhas, tá? A setinha para baixo indica que ela é diretamente proporcional. Se as duas setas forem para baixo, é diretamente proporcional. Agora, se uma for para baixo e a outra setinha for para cima, né? Uma está aumentando, a outra está diminuindo, é inversamente proporcional. Então, a tabela 2 e a 3 é inversamente proporcional. E como é que a gente calcula, professora? A gente já viu como é que calcula a grandeza diretamente e como é que a grandeza inversamente calcula. Veja essa situação. Uma escola vai distribuir bombons entre os vencedores de uma gincana de matemática. Conforme a tabela abaixo, sabe-se que os números são inversamente proporcionais. Determine os valores que estão faltando. Então, o número de vencedores é 2,
número de bombons distribuído a cada aluno é 24. Então, eu tenho que pensar dessa forma. Cada vencedor recebeu 24 bombons. Então, o dobro aí de 24, 48. 48 ao total são os bombons. Então, se eu aumentar o número de vencedores, 4, quanto é que vai ser? Então, vamos ver a situação? Observe que à medida que aumenta a quantidade de alunos que vencerá, a gincana diminui a quantidade de bombons. Certo? Então, como é que a gente vê aí? Elas são inversamente, né? Se uma aumenta, a outra vai diminuir. E aí, como é que a gente faz a resolução? Se dobra o número de vencedores, o número de bombons para cada um será a metade. 12, né? 4 alunos vai receber 12 bombons. E se for triplicado, vai receber 8 bombons. Essa é uma forma de pensar. Outra maneira é você dividir, pegar o total de bombons, que é 48. Por quê? Cada aluno recebe 24 bombons. Da tabela primeira, né? De 2 números vencedores. Então, eu divido 48 dividido por 4, 12. 48 dividido por 6, 8. Então, um vai receber 12 bombons e o outro 8 bombons. Perceba que quanto maior o número de alunos, menor será a quantidade de bombons distribuída proporcionalmente, tá? Então, essa foi a aula de hoje em relação às grandezas inversamente proporcionais. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.